A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque consideramos que o Antigo Testamento bíblico foi traduzido no primeiro século antes de Cristo do hebraico para o grego e considerando também que no primeiro século da era cristã o Novo Testamento foi escrito neste idioma, naquilo que podemos chamar de Palaia diateké e Kainé diateké, Antiga e Nova Aliança, Antigo e Novo Concerto, Pacto e, por fim, Antigo e Novo Testamento. Estamos estudando a revista Lições Bíblicas, primeiro trimestre de 2024, cujo título é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. A lição de hoje é a última da nossa revista. Ela será ministrada na Escola Bíblica Dominical, domingo de manhã, no último domingo do mês de março, no dia 31 de março de 2024, encerrando assim esse ciclo de 3 meses, janeiro, fevereiro e março, o primeiro trimestre do ano. O título é O Poder de Deus na Missão da Igreja. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 4. No entanto, essa passagem já foi gravada, já foi estudada nas lições bíblicas do quarto trimestre de 2023. Temos a nossa playlist neste canal. O título da revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo, lá na lição de número 12, do dia 17 de dezembro de 2023. Toda essa revista já está disponível também no canal. O modelo de missões da Igreja de Antioquia falava justamente que em Atos capítulo 13, Simão, chamado Níger, Menahem, Saulo, Barnabé, eles estavam ali reunidos na igreja que estava em Antioquia, e Lúcio Cireneu, e eles serviam ao Senhor, eles jejuavam, e disse o Espírito Santo: apartai para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Essa revista, o foco dela é missões. A nossa revista atual, o foco dela é a igreja, o corpo de Cristo. Uma coisa está vinculada à outra diretamente. Mas aqui, na lição de número 13, vamos ver como é o agir do Espírito Santo na vida daqueles que oram, servem, buscam, e assim nós encerramos com chave de ouro esta linda e rica revista. Material maravilhoso que precisamos guardar e precisamos sempre voltar a estudar, porque é para a nossa própria edificação espiritual. Diz assim a palavra de Deus: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém,
que fora criado com Herodes, o tetrarca de Saulo. Então nós temos Barnabé, é o primeiro que aparece na lista, Barnabé. 2. Simeão Níger. 3. Lúcio de Cirene. 4. Manaém, que fora criado com Herodes, e Saulo. Esses homens, vamos ver aqui o nome deles na nova chave linguística do Novo Testamento grego de Mateus e Apocalipse. Ressan, vem de reimi, havia, atuaram. Eles estavam ali fazendo alguma coisa. Onde? Em Antioquia, às margens do rio Orontes, capital da província romana da Síria, atual Antaquia, no país Turquia, fundada em 300 a.C. por Seleuco I Nicator, em honra de seu pai Antíoco. Tornou-se uma metrópole cultural florescente, comparável a Alexandria, Bizâncio e até Roma. Adquiriu relevância na história mundial como cidade do cristianismo. Catar está falando da extensão espacial, referindo-se à extensão espacial na igreja que estava em Antioquia. Russan vem de emi, ser, estar, algo similar no emprego do particípio passado em 5:17, 11:22, 28 e 27. Essa palavra Russan, que é o passado de emi, ela aparece várias vezes no livro de Atos. E Catar ten Russan Ecclesian. Na comunidade, naquela ocasião, lá existente, algo como naquela ocasião ou na comunidade daquele lugar. Em Antioquia, com aquele sucesso todo, estrondoso, tinha ali profetai. E esse profeta, de acordo com o capítulo 11, versículo 27, aqui faz referência a cristãos que falavam mediante a direção especial do Espírito de Deus. 13:1, estamos trabalhando, 15:32, 21, do 9 ao 10, 1 Coríntios e Éfeso trazem também essa palavra profetai, que são os homens que falavam pelo dom de profecia. E não somente eles eram profetai, mas eles eram didaskaloi, como está em 1 Coríntios 12, que fala dos membros do corpo, que a igreja é um organismo do qual Cristo é o cabeça, e nós somos os membros, o qual Deus dá a cada um em particular e como quer. Já fala dos dons ministeriais. E Efésios 4:11 fala também dos dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre ou doutor. Então nós temos aqui o primeiro, que é o apóstolo, apóstolen, no grego significa enviar, e o apóstolo ele assume todas as funções que vão aparecer depois, conforme Efésios 4:11. Aquele que aponta é o profeta. Ai de vós, como estava lá no Antigo Testamento, isso vai acontecer, ele é o dedo de Deus. Se vermos aqui o formato da mão, tem um que sai na frente, tem um que se destaca, que toma a dianteira. É o evangelista que vai evangelizar, que vai estar à frente e os outros vêm logo atrás dele. Evangelista. Evangelistei. Então nós temos o apóstolem, profetai, evangelista, é tudo termo grego. Pastor, que é o poimen, aquele que tem o dom de apacentar. E nós temos aqui o mindinho,
que é o didaskaloi, aquele que lá no cantinho vai tirar a sujeira, aquele que vai convencer do pecado, aquele que vai mostrar onde está o erro, aquele que vai chegar bem onde nenhum outro dedo pela sua grossura e largura chega. Ele é mais delicado. Essa é a função do didaskaloi. Transmitiam a doutrina dos apóstolos, esses professores, esses mestres e doutores. Por meio do seu ministério, esta deveria ser conservada e transmitida intacta. Para isso serve nós que somos professores, tanto na vida secular quanto pela misericórdia na casa de Deus. Na vida secular, o Senhor me levou a ter 20 anos em escolas estaduais como professor, como coordenador, como diretor, e hoje estou há 2 anos como supervisor de ensino. E na igreja, nós já fomos professor da escola dominical, superintendente da escola dominical. O ano passado fizemos os cursos de mestrado, os cursos de doutorado em teologia, sempre para poder servir aos irmãos no ministério do ensino. Então, nós devemos conservar e transmitir a palavra de Deus intacta. E é por isso o objetivo desse canal, procurando o detalhe lá no grego, lá no original, dos termos que foram usados para escrever originalmente a palavra e como ela foi traduzida hoje para o português. Essa é a nossa função aí de didaskaloi, de mestres e doutores e professores na casa do Senhor. Barnabás, nós já trabalhamos isso no primeiro vídeo, que aquele homem levita de Chipre, que estava em Jerusalém, foi levado para Antioquia e buscou Paulo e ficou ensinando. Barnabé é o primeiro dos profetas e doutores. Depois dele, Simeon, que é o nome hebraico. Nós vemos aí que o segundo filho de Jacó com Lia, primeiro foi Ruben, depois foi Simeão. Então esse é o Simeão. Calúmenos. Calúmenos vem de Caléu, chamar. Níger, preto. E Níger é a capital da Nigéria. Nós temos esse país hoje no mapa da África. Então nós temos aí o Simeão, chamado Níger. Simeão ro Calúmenos, Níger. Simeão chamado Níger. Então, por ser africano, então é Simeão ou africano. Lúquios, o Quirenaios. Cirene também fica no norte da África. E Lúcio era do norte da África. Lúcio era sireneu. Do mesmo jeito que era aquele Simão Sireneu que ajudou Jesus a carregar a cruz. Então nós temos o Simão Sireneu, lá dos Evangelhos. Nós temos aqui o Simão Níger. E nós temos o Lúcio Sireneu. Ele era Quirenaios, habitante de Cirene. Esse é o segundo. O terceiro, Manaém. Terceiro homem também aí, profeta e doutor. Ele, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Tetrarques. Tetrarca era um governo de 4 pessoas. Ali foi Filipe, governava a região de Cesareia. O Herodes governava a região da Judéia. E tinha mais 2 ali que governavam aquelas regiões. Então, a Palestina, Israel, foi dividido em 4 regiões e cada um cuidava de uma região. Tetrarques, tetrarca. Herodes, o tetrarques, o tetrarca Herodes.
está fazendo referência a Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Sintrófos, a palavra sim significa junto. Sintonia, mesmo tom. Sinfonia, mesma voz. Simetria, mesma medida. Sincronia, mesmo tempo. Simpatia, sofrer a dor do outro, é simpatizar-se com a causa alheia. E aqui nós temos a sintrofia. Trófos é aquele que produz, é aquele que cresce, é aquele que desenvolve, né? O autótrofo, na biologia, é aquele que produz o seu próprio alimento. O heterótrofo é aquele que se alimenta do que o autótrofo produz. E o sim, junto, trófos, crescer, aquele que cresceu junto. Alguém que foi criado junto com outro, irmão de criação. Talvez mais genérico, companheiro ou amigo de juventude. Esse Manaém, ele foi criado com Herodes Antipas, que governou ali a região da Judéia numa tetrarquia, tendo outros 3 governando outras regiões. E olha a bênção aí, os 5, o Barnabé, o Simeão Níger, o Lúcio de Cirene, o Manaém e o Saulo. Nós temos também o Saulo, o qual nós já trabalhamos também, quem foi no vídeo passado. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aqui nós estamos vendo a Antioquia, lá embaixo, Jerusalém. Um pouquinho acima de Jerusalém, Tiro e Sidom, na Fenícia. Um pouquinho para cima, Damasco, na Síria. E aí nós vemos lá para cima a Antioquia. Um pouco mais a noroeste, Tarso, cidade de Paulo. O Barnabé, ele saiu de Jerusalém, foi para Antioquia, de Antioquia foi para Tarso, de Tarso voltou para Antioquia trazendo o apóstolo Paulo. Nós vemos aqui de onde Barnabé nasceu, e seu sobrinho João Marcos. Chipre. Chipre é um país atualmente. Lá tem 2 línguas oficiais: o grego, que é um pouquinho aqui acima de Creta. Aqui está Creta, acima aqui está Caia, Corinto, Atenas, aqui é a Grécia propriamente. E aqui nós temos em Chipre, língua oficial, o grego e o turco. Turco é toda essa península que nós estamos vendo aqui da Capadócia, da Antioquia. Isso aqui antigamente era chamado de Ásia Menor, hoje é chamado de Turquia. Atos 13:2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Saulos, estudamos no vídeo passado, o que esses 5 homens estavam fazendo. Leiturgion, vem de leiturgei, servir, prestar um serviço, servir, cultico espiritualmente. Qual é a liturgia do seu culto? Nós temos por costume, a nossa liturgia é fazer a oração inicial, de abertura, louvar ao Senhor com os 3 hinos da harpa cristã, distribuir as oportunidades, cada conjunto vai cantar o seu hino, o seu louvor, alguém vai dar uma saudação de 5 minutos, alguém vai dar uma palavra de 10 minutos, é o momento da coleta,
seja do dízimo, seja da oferta, a leitura dos aniversariantes, de algum evento que está acontecendo, da agenda da igreja. E a parte mais importante é a meia hora, é a hora final, que é alguém pregando a palavra e Deus falando com o seu povo. Essa é a nossa liturgia. Se da sua igreja é diferente, cada uma tem a sua. Liturgia é a forma como o culto está organizado e como ele acontece do começo ao fim. E lá no final, depois da pregação, existe o apelo, quem quer aceitar Jesus, pedido de reconciliação, e depois a oração final e a bênção apostólica. Essa é a liturgia. Esta palavra pode se referir às mais diversas formas de serviço a Deus, inclusive o que deve ser o caso aqui, a oração. A igreja, ela é firmada na oração. Isso aqui será chamada casa de oração. O próprio Jesus falou, Beit Tefilá, e vós tem transformado em covil de ladrões e salteadores. Então, chegamos na igreja, nos conectamos com Deus, nos comunicamos com Deus e por isso oramos. Leiturgion ton de auton, to Kyrio kai nesteuonton. Enquanto eles serviam ao Senhor e jejuavam, o sujeito aqui deve ser a comunidade. Quem estava servindo e jejuando? Não era só os 5, era a comunidade. Menos provavelmente os 5 homens mencionados, ou prestando eles culto ao Senhor e jejuando, ou ainda estando eles reunidos para um culto de oração durante um período de jejum. Olha, era uma consagração naquele momento. Oração, jejum e ensinamento e meditação na palavra. Quando certa vez jejuaram por um determinado tempo e se dedicaram inteiramente à oração. Que delícia, irmãos, deveria ser aqueles cultos que eles faziam ali naquela época. Até hoje nós sentimos a presença, a graça de Deus em nosso meio. E servindo eles ao Senhor e jejuando, nesteuon, vem de nesteuo, estar sóbrio, sem comer, ou seja, jejuando. Eles estavam liturgiam e nesteuon, estavam servindo, adorando e jejuando. Aforiza-te. Daí o Espírito Santo, o pneumatikos agios, o Espírito Santo, disse, isole, separe, aforiza-te. Aforiza-te demoi, separe para mim. Reisto ergon, para a obra. Separe para mim para a obra. Ergon vem de energia. En, dentro, ergon, obra. É a potência que está ali dentro da energia. Aquela energia ela pode servir para iluminar, para mover. E aí a geração e conservação de energia. Então existe uma obra. E essa obra ela é do Espírito Santo, que é uma obra missionária. O próprio Espírito Santo dizendo que ele gostaria que tanto Barnabé quanto Saulo fossem separados para a obra tarefa, ou algo como liberai para mim. Aqueles homens já tinham passado 1 ano ensinando, mas agora era para outra função. Se Jesus vier e falar que é o seu tempo, o seu ministério em determinado local terminou, e ele quer te separar para outro cargo, para outra função, para outro lugar, como é que nós vamos receber? Aqui foi mediante palavra de Deus, que foi mediante promessa. Colocai a minha disposição para uma tarefa especial. De, partícula de ênfase, que entre outras coisas sublinha, como nesse caso,
a urgência de uma conclamação, algo como já. Então não era para esperar, era já, era para fazer as malas e tchau, ir embora para as viagens missionárias. Eis aqui para proskeklemai, vem de kaleomai, chamar para perto. Houve uma convocação, uma vocação, eis-ti, para algo. Então foi realmente o Espírito Santo se manifestando, conclamando, chamando, eu quero esses dois nessa função. E quando ele chama, irmãos, ele se responsabiliza. Pode ir que o Senhor é contigo, se ele te chamou. Por isso que Hebreus está falando que ninguém tome para si essa honra, a não ser quando for chamado, como foi Arão. Essa responsabilidade do sacerdócio, essa responsabilidade do apostolado, do pastorado, é quando realmente é Deus que chama, e aí sim ele dá todas as armas espirituais, como nós vimos na semana passada, a lição 11, todo o aparato para nós sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Enquanto adoravam ao Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí nós temos os 5, é claro que existiram muito mais, mas esses 5 são citados e 2 são enviados. Atos 13:3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Nesteusantes, já estudamos aí que pros euxamenoi, ou euhomai, vem de nesteuon, que é sem comer, jejuar. Aqui são 2 palavras, né? O nesteusantes, que é o jejuar, e pros euxamenoi, que é orar. Aqui nós temos 2 palavrinhas, o jejuar e o orar. Epitentes, vem de titem, impor. Eles impuseram as mãos. Tote nesteusantes kai proseuxamenoi, kai epitentes tasqueiras autois apelissam. Traduzindo, tote nesteusantes, enquanto jejuavam, kai proseuxamenoi, e oravam, kai epitentes, e impuseram tasqueiras autois, as mãos neles, ou as suas mãos, apelissa, e enviaram. Completado, né, com autos, e enviaram eles. Então, depois de terem jejuado, orado e imposto as mãos sobre eles, deixaram que seguissem caminho. Provavelmente, após mais um tempo de jejum e oração, impuseram as mãos sobre os dois e deixaram que seguissem seu caminho. Sobre o significado da imposição de mãos, nós temos aí outras passagens que vamos estudar posteriormente. E aí os dois eram ou não eram apóstolos? Sendo que a palavra que designa eles é apelissa, apolio. Com tim é tiná, deixar alguém, seguir caminho, despedir alguém, enviar alguém. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Penúltimo versículo. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Voltaram lá para a terra natal do Barnabé. Penftentes,
de pempo, enviar, ekpefthentes hypo tu agiopneumatos, algo como, assim, enviados pelo Espírito Santo. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. Katerton, engerhomai, vir, ir para baixo. Desceram. Eis, para. Desceram para algum lugar. E que lugar que foi esse, primeiramente? Seleukeia, a Seleucia. Isto é, Seleukeia Piera, cidade portuária situada a 25 quilômetros de Antioquia, um pouco a norte da foz do rio Orontes. Ek-Eiten, de lá. Então nós vemos aqui, e assim, esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A palavra navegar, apepleusan, vem de apopleo, que é viajar, partir, viajar de barco, e is, para. Então de lá, da Seleucia, eles viajaram de barco, eles velejaram para Quipros. Chipre, 58 a.C., ela foi anexada pelos romanos. A partir de 30 a.C., tudo no primeiro século a.C., ela se tornou uma província romana. E a partir de 22 a.C., ela passou a ser administrada pelo Senado, mediante um procônsul, que na época era chamado de Antípatos. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aqui embaixo nós estamos vendo a Antioquia, Tarso, que é a cidade de Paulo. Dali eles partiram para Seleucia e de lá eles navegaram para Chipre. Veja só a rota que eles fizeram: Antioquia, Dana, Tarso, Seleucia e Chipre. Se eles foram de barco, eles foram direto para Seleucia e desceram em Chipre. Se eles foram por terra, eles fizeram esse caminho terrestre e depois eles pegaram um barco e foram para Chipre. Para Chipre só existia um caminho de ida e volta, que era barco. É uma ilha. Não existia avião naquela época. E o último versículo. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, sempre pensando no povo judeu. João estava com eles como auxiliar. Genomenoi. Chegaram, aportaram em algum lugar. E que lugar que é esse? Salamis. Os Salaminos, que é a Salamina, a mais importante cidade grega de Chipre, situada na costa leste. Salamis ou Salamina. E o que eles fizeram em Salamina? Chegaram lá na capital, chegaram na cidade mais importante, chegaram na metrópole de Chipre, e lá eles categelon. Eles anunciaram completamente. Pode ver que aqui não é evangelon, é categelon. Então categelon é anunciar tudo que eles tinham que fazer, tudo que eles tinham que entregar ali. Ângelo, ou ângelo, ou anjo, mensageiro. Eles, como anjos, proclamaram a palavra de Deus. Hentai sinagogas ton Judaion. Onde eles fizeram isso? Como relatam os Atos, Paulo se dirige com a mensagem de Jesus, por princípio, primeiro aos judeus. Nós temos uma série de versículos aqui, como Romanos 1,16. O Evangelho foi anunciado primeiro aos judeus e depois aos gentios. 13,14, 16 e 13,
17:1, 17:10, 18:4, 18:19, 19:8, 28:17. Eles sempre entravam numa sinagoga, numa comunidade judaica, e quando eles não eram aceitos, depois eles foram pregar para os gentios, seja em praça, seja em faculdade, como na escola de Tirano em Éfeso, por aí vai. Eles sempre anunciaram a palavra, primeiramente aos judeus e depois aos gentios. Eiron vem de erro, ter. Ego erro, eu tenho. Ter alguém consigo para, ou como algo. Eles tinham alguém consigo, eles levaram consigo. De, aqui para marcar o parêntese, de cai, algo como ainda ou ademais. Mas alguém estava com eles, e era o Ioannes. Aqui João Marcos. Vamos lá em 12:12, aquela oração que se fazia lá em Jerusalém, era na casa de Maria, mãe de Marcos. Conferir também com o versículo 13 desse mesmo capítulo, assim como 15:37. Ioannes é o nome hebraico, Marcos é o nome romano. João Marcos é quem escreveu o evangelho mais curto, 16 capítulos, ali no início do Novo Testamento. Mateus, Marcos. Marcos é esse Marcos, sobrinho de Barnabé. Tem também o Lucas e o João. Hiperetes foi como auxiliar, foi como servo. É assim que João foi com eles, João Marcos. Vamos ver aqui, irmãos. Primeira viagem missionária. Antioquia foi lá para Salamina. Primeira cidade importante aqui. Aqui não fala nem que passou pela Seleucia, né? Fala direto que foi para Salamina. Antioquia, Salamina. De lá pregaram em Pafos, ainda em Chipre. De lá foram para a Turquia, na península Perge. Daí eles voltaram para Antioquia. Daí tem uma outra rota que eles vão para Listra, Cônio, Derbe. Fizeram todo esse movimento na primeira viagem missionária de Paulo. E aqui os três, chegando em Salamina, no Chipre, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João, com eles, estava como hiperetes, como auxiliar. As referências dessa lição são a Bíblia online, principalmente a Nova Versão Internacional em língua portuguesa, a revista O Corpo de Cristo, de José Gonçalves, que nos mostrou qual seria a leitura bíblica em classe a ser trabalhada em cada vídeo, em cada lição, em cada aula. O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, da CPAD, 2023. A Nova Chave Linguística do Novo Testamento Grego, de Mateus e Apocalipse, de Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal, com tradução de Nélio Schneider, revisão de tradução de Reginaldo Gomes Araújo, da editora Targumim Agnus, de 2009, edição de 2009, e também o Novo Testamento Trilingue, organizado por Luiz Saião, editora Vida Nova, de 1998. Irmãos, quero agradecer por estarem conosco desde o início de 2024. Terminamos esse ciclo desse primeiro trimestre e eu já quero convidá-los para o segundo trimestre. Abril, maio e junho. E aí nós encerraremos o primeiro
semestre. A CPAD publicou para o segundo trimestre de 2024 a seguinte revista: A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar aos céus. A primeira aula será em abril. O comentarista é o pastor Osiel Gomes. E as 13 lições são: o início da chamada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o destino do cristão, como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, as nossas armas espirituais, o perigo da murmuração, confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação no caminho, desenvolvendo uma consciência de santidade, a realidade bíblica do inferno, a bendita esperança, a marca do cristão e, por fim, a cidade celestial. Agradeço aos irmãos e aguardo vocês na próxima revista. Deus abençoe a todos. Amém.